Mas o tema da minha mensagem hoje é: eu sei porque você não ora. Lucas capítulo 1, versículo 18 vai dizer: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus conta essa parábola, mas ao continuarmos os versículos adiante, nós vamos perceber que Jesus conta a história de uma mulher que procurava um certo juiz e precisava de sua ajuda, mas ele se recusava em ajudar. Ao lermos, nós vamos descobrir, e entrando na história, me parece que eram dias, meses e quem sabe anos que essa mulher procurava esse juiz e pedia: por favor, pelo amor de Deus, faz justiça à minha causa. Mas ele não se atentava ao pedido daquela mulher. Até que chegou um ponto em que ele ficou aborrecido, como um filho que pede as coisas para o pai, e o pai, da primeira vez não dá, mas aí o filho vai pedindo, até fazer birra. E aí o pai concede o desejo do filho. Essa mulher, ela procurou e encontrou. E o juiz, de tão estressado, ele acabou fazendo justiça, porque ele não aguentava mais ser perturbado todos os dias por aquela mulher. Então, a mensagem que Jesus está nos transmitindo aqui é de um Deus que supostamente estaria no lugar de Jesus, e que ele inclusive se sente incomodado com pessoas comuns e os seus problemas. Essa é a mensagem que Jesus está passando? Não. Na verdade, o personagem principal desse drama não é o juiz. O personagem principal desse drama é a mulher. E o que Jesus está tentando ensinar aqui é: ore mesmo diante de indiferenças, hostilidades ou falta de encorajamento por parte das pessoas. O que Jesus está querendo dizer é: você não pode desanimar, você não pode deixar de orar. Então, nós perguntamos, para você que não sabe, o que é oração? A oração, ela é uma porta aberta para a presença do nosso Deus e Criador, onde podemos louvá-lo por quem Ele é, agradecer a Ele pela sua bondade, confessar os nossos pecados e encontrar perdão, trazer as nossas mais profundas preocupações, os nossos medos silenciosos e os nossos desejos sinceros, e colocar tudo diante dele. Você consegue imaginar a alegria e o consolo que os discípulos tiveram ao Jesus mostrar para eles que seria possível eles continuarem conectados com Ele mesmo depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus? Imagina a alegria deles. Eu vou dizer uma coisa para vocês: existe a possibilidade de vocês continuarem conversando comigo mesmo depois que eu for para o Pai. Imagina, de repente para você pode ser algo que não é tão empolgante assim, mas eles estavam a ponto de perder a pessoa que mudou a vida deles. Eu estava pescando, e esse homem apareceu na minha vida e me deu dignidade. Não que o pescador não tenha, mas ele deixou de ser pescador de peixes para ser um pescador de homens. Então em João 14, 13 e 14, você pode acompanhar comigo aqui, e diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós observamos 2 capítulos adiante, Jesus diz algo motivador. Eu nunca vi algo tão motivador quanto o que ele disse. No versículo 23, 2 capítulos adiante, vai dizer: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Como assim? Vocês estão diante daquele que pode fazer tudo por vocês? Cabeça desses discípulos: ah, se eu tivesse a oportunidade com Jesus.
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe por que tem gente que não tem plenitude? Sabe por que tem gente que não tem vida plena? Porque não pede. Quando pede, às vezes, pede mal, assim como o Tiago diz. Então, o que Jesus está dizendo é que se nós pedirmos tudo no seu nome, porque tem gente que pede e não recebe, mas não pede de acordo com a vontade dele. Então, se nós pedirmos tudo, nós encontraremos no Senhor e nós receberemos. A pergunta que não se cala é: então por que nós não pedimos? Eu sei por que você não ora. Você não ora porque na maioria das vezes você quer agir sozinho, porque você pratica a autossuficiência. Como um filho que quer provar para o pai que não precisa da sua ajuda. Então ele diz: eu não preciso da sua ajuda, eu consigo sozinho, eu sou autossuficiente. Imaginamos que podemos cuidar sozinho da nossa vida, por isso não oramos. O nome disso é independência. Com isso nós limitamos a falar com Ele em situações caóticas. E aí nós só falamos em situações caóticas, como doenças graves, mortes, e quando estamos em perigo ou desastre. Deus, a minha mãe está à beira da morte, cura minha mãe. E aí você lembra que você tem um Deus. Deus, nós estamos vivendo uma pandemia terrível, Senhor, o que será das minhas finanças? Deus, lembra, eu sou um dizimista. O Senhor é quem provê a minha casa. O Senhor que é meu provedor. Senhor, cuida de mim. E aí nós lembramos. Então, nós temos um relacionamento egoísta, baseado no ter e não no ser. Eu me lembro, em 2018, quando eu estava em Bambuí. Um ano maravilhoso, um dos melhores anos da minha vida. Eu estava lá ministrando o curso de teologia, foi um ano incrível. E quando eu tive a oportunidade de conversar com um artista, eu gostaria de pedir ao artista que se levantasse e olhasse para os irmãos. Depois você pede para tirar a máscara que você vai entender com quem que ele parece. A esposa dele está aqui hoje. E aí a gente conversando, e ele perguntou assim: pastor, tem uma pessoa que trabalha, você lembra disso? Eu estava me preparando para essa ministração ontem. E oração é algo tão gostoso que eu senti o Espírito de Deus chamando o meu espírito para a intimidade. Eu terminei de fazer o sermão, falei: amor, estou saindo. Ela falou: onde você está indo? Eu falei: estou indo conversar com a pessoa mais importante da minha vida. Peguei e fui para o monte. Recebi uma ligação: tá onde? Falei: estou no monte, cuidado, tem onça aí. Falei: é o diabo. Onça? Quem é onça? Está comigo o leão da tribo de Judá. Então eu orei tranquilamente. Irmãos, eu confesso que toda hora eu escutava um barulho. Espírito Santo. Eu tive muitas revelações maravilhosas. Então eu estava, e o artista me perguntou: pastor, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e ele disse que ele não acredita em Deus. Eu falei: como? Por quê? Ele disse: porque ele diz que se Deus existisse, ele tinha curado a mãe dele, e a mãe dele morreu de câncer. E como nós fazemos diante de uma pergunta dessa, ou de uma afirmativa como essa, o que nós vamos dizer para a pessoa? Pessoas assim são pessoas que acreditam que o Deus que nós servimos é um Deus do relacionamento, do ter e não do ser. Se eu tenho, Ele é Deus, mas se me falta, Ele não é Deus. Pessoas assim são aquelas pessoas que fazem de Jesus um fantoche. Eu preciso de você quando eu necessitar as coisas, quando eu não preciso mais eu te abandono. E eu quero dizer para você que Ele não é como nós. Ele sim é autossuficiente.
Ele sim é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu quero dizer para você, Deus, Ele não é um Deus do relacionamento do ter. Deus é um Deus do relacionamento do ser. Se eu tenho, Ele é Deus. Se eu não tenho, Ele continua sendo Deus. Antes da pandemia, Ele era Deus. Na pandemia, Ele continua sendo Deus. E eu tenho certeza que coisas extraordinárias estão esperando a gente lá no futuro. Pergunta por quê? Porque eu fui lá e vi você lá. Esse é o Deus que me dá certeza da fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, domingo nós vamos continuar na nossa série de mensagens, O Espírito Santo. Nós estamos falando aos domingos sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos falar, inclusive, sobre o dom das línguas. As línguas ainda existem? São para o nosso tempo? Inclusive, sexta-feira que vem, às 20 horas, nós vamos a igreja inteira para o monte. Bora pro monte. Às 20 horas, nós vamos dar um aviso aqui na igreja. Nós vamos a igreja inteira. Eu quero te convidar a consagrar a sua vida. Faz uma oração, faça um jejum. E se você quer viver uma vida normal, não vai. Mas se você quiser viver uma vida sobrenatural, pode ir, que eu quero garantir para você. Monte é lugar de conserto. Monte é lugar em que nós renovamos a nossa aliança e Deus renova suas promessas com a gente. Vai ser céu na terra lá. E não vai ter onça naquele lugar, não. Então, se eu acredito, sim, eu acredito. Pastor, você acredita no dom de profecias? Obviamente, claro. Paulo diz assim que se não tiver as profecias e quem as revele, a igreja praticamente morre. Mas sobre isso, eu gostaria de fazer para você hoje uma pergunta. O que tem de especial em um pai mandar um recado para o filho? O que tem de especial? Eu tenho um filho, 2 anos de idade, baterista, tecladista, violonista, guitarrista, baixista e pastor. Então eu quero dar um recado para ele. Então eu digo, Bruno, venha. Você pode passar um recado para o Benjamin para mim, por favor? Você pode ir lá e dizer para ele que eu amo ele? Pode? Você pode ir lá dizer para ele que a gente está um pouquinho assim distante, mas pode dizer para ele que eu ainda tenho um futuro maravilhoso para ele? Pode dizer? Você também pode dizer para ele que eu estou trabalhando arduamente para que ele tenha um futuro brilhante? Você pode dizer para ele? Diga para ele que eu amo. Obrigado. Interessante eu mandar um recado para o meu filho, mas eu posso ver meu filho, eu posso olhar nos olhos dele e dizer: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu estou preparando um futuro brilhante para você. Filhão, papai trabalha arduamente. Pode parecer que o papai está distante às vezes durante a semana, mas o papai te ama tanto, eu não me esqueci de você. Então, o porquê de receber um recado quando você pode conversar diretamente com ele? Eu conheço pessoas que ficam atrás de profecias e atrás das bênçãos, quando a Bíblia diz que as bênçãos seguirão aquele que crê. Uau! Então, pastor, você não acredita em profecias? Eu acredito, obviamente. Eu já recebi, estou aqui fruto de uma profecia que eu recebi. Mas depois que eu percebi que existe uma possibilidade de ter uma conexão direta com ele, eu falei: uau, eu não quero mais recados, eu posso conversar com ele. Então, você pergunta: quem é Jesus na minha vida? Eu posso dizer para você que Jesus é a porta. Não é assim que ele se apresenta? Eu sou a porta, como no tabernáculo. Eu sou a porta, todos podem entrar por mim. Eu já disse isso uma vez, eu quero dizer de novo. De repente você não teve a oportunidade de ouvir. Você quer passar por essa parede e isso é impossível. Você precisa muito, tem coisas extraordinárias esperando você depois dessa parede. Mas você não pode atravessar, você não tem esse poder. Você é incapaz de fazer aquilo que você quer fazer atrás dessa parede, mesmo que coisas extraordinárias estão esperando você. Então, como você não pode fazer isso,
Ele simplesmente abre uma porta para você. Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus. Uau! Que coisa incrível! Jesus é a porta que nos dá acesso a Deus. Você não podia, só sacerdote que podia fazer isso uma vez por ano. Você mandava o recado era transmitido através do sacerdote para Deus. Deus mandava o recado para o sacerdote e o sacerdote entregava. Jesus morreu na cruz do Calvário e agora ele diz: o véu do templo foi rasgado e eu sou a porta. Uma das coisas que me faz ter convicção de que Deus está com você nas decisões em que você for tomar é que você tenha paz. Cada decisão que você for tomar, tenha paz no seu coração. Vou mudar de emprego, está com paz no coração? Tenha paz. Mas tenha ciência de uma coisa: o seu coração precisa estar no neutro. Você que dirige, levante sua mão, deixa eu conhecer você. Não vou nem ousar perguntar quem tem CNH. Se você colocar o carro no neutro e acelerar, ele vai andar? Ele não anda. Então na maioria das vezes você faz as coisas porque você quer e sente paz, mas não sabe se é o que Deus quer. Então você pode até ter paz naquilo que você for fazer, mas o seu coração está no neutro. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você e preste bastante atenção nela. Você realmente acredita que investir tempo, energia, pensamentos em oração realmente pode mudar as circunstâncias que você vive? Eu tenho outra pergunta, então por que você não ora? Eu sei por que você não ora. Pergunta por quê? Porque você não acredita. Pode ser um pouco difícil de engolir, mas se você acreditasse que investir tempo em oração traria uma diferença significativa para os seus negócios, você não investiria mais tempo nisso? Se você tivesse certeza que Deus poderia mudar totalmente o quadro da situação em que você vive no seu casamento, você não investiria mais tempo nisso? Se você realmente estivesse convicto que investir tempo em oração faria com que o seu filho rebelde saísse do período de rebeldia, você não investiria tempo nisso? Às vezes nós achamos que 10 minutos em oração não vai realmente ter tanto efeito quanto 10 minutos na internet. E então nós fazemos a última escolha ao invés de a primeira. Eu amo muitas pessoas. Por isso eu gosto de passar tempo com elas. Eu amo a vida do pastor Sérgio. Por isso que às vezes eu gosto de ir para Bambuí, para passar uns dias na casa dele. Da última vez que eu fui, ele fez um churrasco para nós. E ele também, por incrível que pareça, se preocupou comigo. Ele foi no quarto onde eu estava e perguntou: a carne está no ponto que você gosta? Ah, como eu me senti honrado. Eu falei: está. Eu gosto de passar tempo com o Thales. Por isso que eu vou na casa dele sábado. Ele perguntou para mim: pastor, o que o senhor quer comer? Eu falei: uau. Ele já foi chefe de cozinha em Portugal. Eu estou com expectativas para estar com você. Eu amo passar tempo de qualidade com a minha esposa. Eu amo tanto ela. Eu amo tanto a minha família que às vezes, nessa pandemia, a gente não pode viajar, não pode fazer nada. Eu falei: amor, vamos pegar o Benjamin e vamos para o São Francisco. Nós vemos as águas correrem, os passarinhos cantarem, o ministério de louvor tão lindo cantando, tão afinados. Uau! Não desafinam, Júlia. E eu fiquei tão maravilhado. E falei: vamos levar o Benjamin. E o Benjamin corria. O Benjamin viu até um macaquinho e queria pegar o macaco. Eu falei: Benjamin, você é louco? Não pode. Eu amo estar com a minha família porque eu amo. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você ama Deus? Não, você não ama? Eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda com sinceridade. Você ama Deus? Você ama Jesus? Você ama o Espírito Santo? Então por que você não passa tempo com Ele?
Ah, pastor, é porque eu não tenho tempo, eu trabalho tanto, porque 10 minutos são insignificantes. Insignificantes de repente para você. Quando você não tem tempo para o seu filho e você dá 10 minutos de qualidade para ele, você é a melhor pessoa que ele passou no dia, mesmo que ele passou horas com outras pessoas. As mulheres elas gostam de encontros marcados, antecipadamente. Por exemplo, existem casamentos aqui na igreja que estão marcados desde o ano passado. E estão esperançosos para se casarem. Mulher empolgada para um casamento essa. Só o noivo que não está tanto assim. Mulheres gostam de encontro. Imagina um anjo dizendo para você, Júlia. Imagina um anjo te ligando, Júlia, e dizendo, Júlia, o que você tem para fazer nesse final de semana? Aí você diz, como eu sou compromissada e eu tenho um culto de jovens para ir das 19 às 20, mas às 20h30 eu não tenho nada. Aí a Júlia diz, estou com expectativas para estar com você. E o anjo vem de longe e traz a comitiva, porque o mistério aqui é forte. Então o coração dela borbulha. Imagina como que essa menina não fica feliz. Você lembrou do primeiro encontro que você teve com a pessoa que você ama. Dá para ver. Pergunta como? Eu vejo os seus olhos sorrindo para mim. Então pessoas ficam felizes com encontros. Se as pessoas ficam felizes com encontros, eu sei por que você não ora. Pergunta por quê? Porque o Espírito Santo para você não é uma pessoa. Se ele fosse uma pessoa, você falaria para ele, Espírito Santo, eu estou dormindo agora, mas amanhã 7 horas da manhã nós temos um encontro marcado. Imagina o Espírito Santo dizendo, uau, eu estou com expectativas para essa noite. Amanhã 7 horas da manhã o Maicon vai conversar comigo. Eu quero saber o que ele tem para me dizer. E eu estou com expectativas porque eu quero conversar com o Maicon. Já experimentou marcar horários com o Espírito Santo? Eu tenho horários marcados com ele. Se você não marca um horário para você orar, significa que você não acredita que ele é uma pessoa, ou que ele não pode atender os seus pedidos. E aí eu digo para você, fica de pé e presta bastante atenção no que eu vou te dizer. As nossas ações refletem o modo como nós pensamos a respeito da oração. Se acreditamos nela, nós a praticamos. Se lá no fundo nós não acreditamos que a oração fará diferença, parece que nunca encontramos tempo para isso. A oração sempre será uma segunda opção em vez de a prioridade mais urgente em nossa vida. Então nós precisamos orar sem desanimar. E você pergunta, pastor, quando é que eu devo parar de orar? A minha resposta para você é: quando você alcançar o seu objetivo no Senhor, você pode parar de orar. Gênesis 32, 26, nós vemos a briga ferrenha entre Jacó e o anjo. E ele disse, deixa-me ir. Já vem rompendo o dia, Jacó. Mas Jacó disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E outras traduções vão dizer, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Então quando é a hora de você parar de orar, você pode parar de orar. Quando é que eu vou parar de orar pela minha esposa? Quando ela se converter ao Senhor. Quando é que eu vou parar de orar pelo meu marido? Quando ele se converter ao Senhor. Quando é que eu vou parar de orar pelos meus filhos? Quando eles se converterem ao Senhor. Quando é que eu vou parar de orar por Lagoa da Prata? Enquanto ela não se render ao Espírito Santo de Deus. Billy Graham disse, a vida cristã não é um ápice constante. Tenho momentos de profundo desânimo. Por isso preciso ir a Deus em oração, com lágrima nos olhos, e dizer, ó Deus, perdoa-me ou socorre-me. Tive um insight aqui agora. O Benjamin, quando ele está com dores, esses dias o pé dele estava doendo, e ele colocou o pé assim, pegou a minha mão. Ele não sabe pedir, então ele pegou a minha mão e fez assim.
porque ele estava doendo. Ele está gripado, narizinho escorrendo, ele não tem paciência, ele não entende e fica incomodando, até dá tapa. Ele dá tapa. E ele pegou a minha mão e colocou no nariz dele, ele é quietinho. Falei, ô Benjamin, eu limpei. Esses dias a mãe dele deixou ele sair na rua um pouquinho. Ele caiu, deu um arranhãozinho meio que profundinho na mão, sangrou um pouquinho. E ele pegava o meu dedo e colocava na mão dele. E eu entendi porque nós nos relacionamos. Não precisou nem pedir. O que ele estava dizendo é: papai, tira esse machucado, está doendo. Então, se você tem intimidade e se você acredita que ele é o seu pai, você não precisa nem falar, chora, que ele entende a sua dor. Ele entende a sua dor. Ele entende a sua dor.